Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Esse ano com muitas novidades, espero trazer muitos programas para vocês. E hoje, para a gente começar o ano com o pé direito, tenho o prazer de dividir a mesa com um cara que é meu xará, um cara que eu conheci ele recente, deve ter umas 2, 3 semaninhas, mas a gente tem trocado muita ideia ali dentro do âmbito da academia. E eu senti que é uma pessoa que tem muito a agregar. Então eu tenho certeza que se você tem alguma dor, tem alguma lesão, ou já fez algum tratamento, vai ter muito a aprender com o nosso querido Thiago Giacomini. Thiago, muito Isso aí. obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. E por favor, se apresente para o pessoal que nos assiste. Eu te agradeço o convite, a oportunidade da gente estar aqui juntos. Eu sou o Thiago Giacomini, eu sou fisioterapeuta, acabei de conseguir o reconhecimento do título de fisioterapeuta osteopata, uma formação que me fez cair alguns cabelos, cansou bastante, mas é muito interessante porque eu sempre falo que eu vivo o que eu falo dentro do consultório, né? A gente tem que praticar e não só contar história ou tentar convencer as pessoas. E foi assim que eu conheci o Thiago na academia e quase que sem perceber a gente já estava falando de pessoas com dor e qual que seria a melhor estratégia, porque a gente não pode esquecer do que o nosso corpo precisa, né, Tiagão? Ninguém sente dor por falta de remédio, mas sim por uma alteração da fisiologia, por uma alteração do estilo de vida, e tudo isso é o que a gente tenta cuidar e tratar da melhor forma. E eu acho que tem um detalhe muito importante, que é, para mim, o tema central de toda vez que eu vou falar, que a gente fala muito de ciência, evidência, mas a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso tem um ser humano, com dor, com medo, com aflições, com crenças. E é aí que o nosso trabalho começa a fazer sentido, e a gente traz da ciência, mas precisa contextualizar um pouquinho, né? Com certeza. Acho que da parte que eu vivi dentro do laboratório, fazendo Uhum. pesquisa, isso que você falou faz muito sentido. Porque talvez no final da pesquisa você não vai ter ali um P significativo. Uhum. Você não vai ter ali uma taxa de assertividade que às vezes ela é baixa, 50%. Mas se eu estou dentro de um âmbito de 10 pessoas com dor e eu consigo ajudar 5 pessoas, por mais que estatisticamente talvez não seja tão relevante, na prática isso se torna relevante. Ajudar 5 pessoas é melhor do que ajudar nenhuma. Sem dúvidas, isso é um ponto. E é o que acontece na nossa prática, né? Muitas vezes a gente sabe até o que faria, o que deveria ser feito, mas como fazer isso? Isso a ciência não mostra pra gente, né? Como que a gente consegue cuidar dessa pessoa, mostrar para ela que faz sentido aquele esforço que a princípio ela emprega quando a gente está falando de atividade física, de exercício físico. Imagina só, um paciente com fibromialgia que sente dor todos os dias, ele chega no meu consultório, eu mando ele fazer exercício. Você tá louco, não é possível, eu não vim aqui escutar esse absurdo. Mas como que a gente explica a importância disso? Como que a gente explica como tudo está alterado, como aquele terreno biológico não está fértil e a gente deixa de cuidar apenas do sintoma e começa a cuidar de uma pessoa que está ali, mudando toda a rotina dela, tentando mudar a questão energética, metabólica, para aí sim a gente conseguir começar a acertar o que a ciência mostra, para aí sim a gente agir de forma cirúrgica. Tiagão, ouvindo você falar, a gente já consegue perceber que você é um cara que estudou bastante, que tem um conhecimento, que domina a área que hoje você atua e não por menos você é reconhecido por isso. Mas para a gente puxar lá do começo, como que foi a sua trajetória? Por que que você escolheu a fisioterapia? Se tinha alguma dúvida ali quando você foi cursar? Fez alguma graduação antes? Como que surgiu essa paixão por ajudar as pessoas? Eu acho que a maioria das pessoas que hoje está na área da saúde um dia já pensou na medicina, porque lá atrás, eu tenho 37 anos, isso era uma das referências de uma área importante da saúde. A fisioterapia, há anos atrás, não era tão conhecida, difundida. As academias, a gente olha 20 anos atrás, era coisa de marombeiro. Imagina a gente falar de saúde, exercício físico, era conflitante isso, né? Mas eu tenho um tio que é fisioterapeuta, vivi muito tempo dentro da clínica dele, conheci a fisioterapia dessa forma, vi pessoas saindo da cadeira de rodas, se levantar. E uma coisa que a gente sempre vai reenquadrando é como que, para nós, que a gente está do outro lado, às vezes a gente não está satisfeito com o resultado, mas como pequenos ganhos mudam a vida de uma pessoa, né? A gente pega um paciente aí que teve um AVC, alguma coisa, ele começa a se alimentar sozinho e para ele mudou a vida dele, ele consegue tomar banho sozinho, isso é incrível. E eu comecei a me apaixonar pela fisioterapia. Fui fazer fisioterapia, cursei, formei em 2011,
Olha, já faz tempo, hein? E Já tem um aí, tempinho. exato. Só que aí eu não continuei exercendo fisioterapia. Eu fui ser comerciante. Durante a formação de fisioterapia, fui trabalhar com suplementos alimentares. Também enfrentei uma época que suplemento era bomba, né, virava aquela confusão de creatina da falência renal, ó. E foi no suplemento que eu me apaixonei por estudar, cara. Porque quebrar esses mitos e mostrar para as pessoas o quão importante isso era, foi uma coisa que me trouxe de volta para a academia. E aí eu comecei a me envolver mais com a nutrição, quase fui fazer nutrição, e um dia, sofrendo com dor, uma dor que poucas pessoas conseguiram me ajudar, que era uma fascite plantar. Eu já tinha tentado de tudo. Eu fui conhecer a osteopatia. E para mim, naquela época, a osteopatia era uma bruxaria. E aí eu fui conhecendo, fui sendo tratado, fui vendo o resultado e foi me despertando interesse. Em 2019 eu voltei a estudar. Já casado, quase ali na época da pandemia, foi caótico. Eu fui para São Paulo fazer a Escola de Osteopatia de Madrid, uma formação de 5 anos. E, Tiagão, ali mudou minha vida, porque não era mais uma escola, né, uma formação, mas é uma vivência, cara. São 5 anos com pessoas que têm... Tinha gente que tinha doutorado em neurologia, tinha gente que trabalhava com criança, com pediatria, tinha gente com ortopedia, tinha gente com parte respiratória, e a troca é muito rica, cara. E aí, a parte mais importante de tudo isso para mim foi começar a olhar as pessoas como um todo. Como que é a reabilitação de um paciente que ele é diabético, ele é asmático? Será que é igual? Será que não é? E a gente começa a se fazer pergunta, e aí não para, né? Aí eu terminei a osteopatia, já estava numa outra formação, que é psiconeuroimunologia, que traz muito esse contexto do todo, do sistema imune, da parte endócrina, dos eixos de estresse, do estilo de vida, da medicina evolutiva. E a gente está aqui e vai continuar estudando a vida inteira e não vai saber nem metade do que a gente pretende responder de pergunta, né? Vai estudar, 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 e no final você vai ver que você não sabe quase nada ainda, Exato. né? Mas no meio disso a gente vai achar formas de ajudar pessoas. Cara, eu acho, ouvindo você falar, muito legal, porque mostra, primeiro, muita coragem. Já tinha uma carreira ali meio que consolidada como vendedor, a gente conversando, você comentou que tem uma loja de suplementos, Sim. então assim, e aí você olha para aquilo e fala, pô, isso aqui é legal, consigo ter aqui um retorno financeiro, consigo ajudar as pessoas aqui a ter uma melhor qualidade de vida através do suplemento, mas quero algo mais, quero realmente trazer algo que seja um diferencial meu, e aí você foi atrás vencendo as adversidades de ser um cara já casado, com família, de ter que abrir mão às vezes de momentos ali com sua esposa, e ver você aonde hoje você chegou hoje, cara, realmente assim é um motivo de inspiração pra gente que vê de fora. E pegando a sua fala, você falou sobre trabalhar com outros profissionais, né? É uma coisa que hoje eu vejo que tem crescido muito. Como você vê essa questão de multiprofissionais, de multidisciplinas, eles se conversando ali, o nutricionista com o fisioterapeuta, com o profissional de educação física, com o médico, que antes tinha aquela questão do médico, né? O médico fala que não pode agachar, não pode fazer agachamento porque tem hernia de disco, porque tem inflamação do nervo ciático. E aí a pessoa vai no banheiro, ela vai fazer a necessidade dela em pé? Ela vai sentar no sofá, ela vai pular no sofá? Não vai, né? Você tocou num ponto polêmico, hein? Isso aí dá... Qual que é a sua idade hoje? Eu tô com 27. Eu tô com 37. Eu acho que dessa geração, dos 40 para baixo, a gente está conseguindo se comunicar muito bem. Uhum. Acho que eu não tenho orgulho nenhum, cara, de pedir ajuda, de mandar mensagem pro médico, de conversar com um profissional de educação física. Para mim é um crescimento diário, mas ainda eu não consegui ter esse acesso tão grande com os outros profissionais. Vamos puxar um caso clínico que é fácil, né? Esses dias eu atendi uma senhora com dor lombar, com um exame de imagem muito importante, mas se a gente vai analisar a cronologia dela, dos exames de imagem, a sintomatologia dela agudiza muito nas últimas 3, do carnaval para cá, uns 2 meses. E aí ela tem um desmaio importante, ela teve outras complicações, e quando eu pego os exames laboratoriais dela, eu vejo uma sobrecarga hepática gigante. E se a gente for olhar para tudo isso e testar na clínica, a gente tem muito teste ortopédico, osteopático, e a gente trabalha muito com teste de inibição. Então imagina que o paciente tem uma dor ao fazer a extensão do tronco.
e a gente vai tocando ali em algumas regiões da coluna, algumas partes sensitivas e retestando o movimento. E ela demonstra uma melhora. A gente não tem um dado científico ainda para falar, nossa, o fígado está impactando e tudo isso aconteceu. Mas a gente tem indícios, através do exame de imagem, através do toque, através do teste ortopédico, através da cronologia, que tem uma condição metabólica. E aí isso vira uma bagunça, porque tem muita gente que critica. Mas, cara, a gente está de frente com o paciente tentando achar uma solução. E uma solução não pode ser só uma cirurgia. A gente tem mais coisas para trabalhar, até para melhorar esse terreno biológico para essa paciente sair de uma cirurgia, de uma possível cirurgia, e ter mais condições de viver melhor. E quando eu vou vendo tudo isso, eu vou conversando com o médico. Mas um ponto que ainda é conflitante é como o médico responde. Às vezes ele, não, isso não tem nada a ver. Será que isso não tem nada a ver? Do mesmo jeito que eu não posso afirmar que tem tudo a ver, não é normal a pessoa ter o dobro do valor de referência das enzimas e você não trazer isso para a queixa principal, que é dor. E dor é uma experiência, cara. Dor não é só uma lesão tecidual. Então, é muito desafiador a gente trabalhar ainda de forma multidisciplinar com pessoas que não estão dispostas a olhar para o todo e principalmente para o paciente. Então, hoje eu venho construindo uma rede de pessoas que eu criei muita confiança, como você, a gente se conheceu na academia outro dia, para que a gente consiga trabalhar junto. Mas é um ponto importante que assim, eu nem priorizo algumas pessoas, mas eu encontro abertura para a gente conseguir conversar sobre o caso clínico. Porque para mim também é importante escutar um cirurgião. Para mim é importante olhar pontos de vista que às vezes eu não estou tão aberto para olhar. Mas, infelizmente, numa geração mais alta, eu ainda não consegui ter esse acesso e eu espero um dia conseguir. Porque assim, eu entendo as gerações passadas tinha muitos mitos, a gente vai falar sobre isso também, né? Sobre o que é mito, sobre o que vem de crença ali e acaba atrapalhando, porque a ciência ela é uma ciência viva, né? Que a gente está... Viva, transitória. Hoje, por exemplo, muita coisa que a gente acredita ainda não foi provado. Mas quantas coisas lá no passado o pessoal não acreditava e demorou anos para ser provado. Então, se não é provado, não quer dizer que funciona. Mas também não quer dizer que não funciona. A gente antes acreditava, por exemplo, você pegar, indo pro meu meio, né? Pegando ali o pessoal do fisiculturismo. Antes o pessoal, Arnold, os caras ficavam na academia 3, 4 horas. Hoje a gente já vê que não precisa disso. A gente tem estudos mostrando que você chegar no próximo a falha ali, você tem uma hipertrofia que ela tende a ser melhor do que, por exemplo, um cara que faz 1 milhão de repetições, entendeu? Sim. Então, é legal porque você tem um embasamento científico, você tem ali o arcabouço para falar, olha, a gente tem essas evidências, mas ele tem essa experiência prática aqui, ó, isso aqui conversa com isso, que chega nesse ponto. Sim. Esse ponto aqui ainda é 100% claro? Não, mas a gente consegue ver que tem um caminho ali. Né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a ciência vem para colocar a gente no nosso lugar e não deixar a gente sonhar tanto, né? Sim. Mas a gente não pode desprezar a percepção clínica. A gente não pode desprezar a história que o paciente traz. A gente não pode desprezar o que ele diz, às vezes, pra gente que a gente não acredita fazer sentido, né? Hoje eu olho muito para um ponto que eu acredito ser importante, que assim, a doença, cara, ela é uma resposta, se você for pensar. Se você tem um corpo funcionando como uma máquina, 100% em funcionamento, ou seus 95%, esse corpo não vai adoecer. Agora, a gente já conversou isso na academia, por um corpo adoecer, ele aceita muito desaforo, né? Aceita. É muito desaforo, que as pessoas não vão valorizando. Então, a gente começar a entender tudo isso e começar a mostrar isso, principalmente para a pessoa que confia na gente, é o primeiro passo para a gente mudar esse jogo. É o primeiro passo. E, cara, eu escuto de tudo no consultório. Do mesmo jeito que às vezes eu vejo que tem coisas boas, eu vejo como é desafiador para o paciente que recebe um diagnóstico com palavras estranhas, com papel, com exame que ele não sabe ver, que ele procura no Google e ele acha um prognóstico ruim. E como que ele sai dessa? Quem guia? E isso que você está falando, assim, faz muito sentido pelo que a gente conversava aqui nos bastidores, né? De ter um conhecimento também que ele é acessível, né? Que você, igual você comentou, às vezes a pessoa chega, recebe um diagnóstico do médico ali, tem um monte de palavra difícil, ela não entende nada,
ela vai procurar no Google, ela descobre mais 10 doenças que ela não sabia que ela tinha. Ela tinha uma doença, agora ela tem 7, né? E aí já normalmente, né, tem esse terror biomecânico, tem esse terror ali de, isso aqui, igual você comentou, é cirurgia, tem que operar, não sei o quê. E a gente pega uma pessoa que talvez ela tinha ali as suas funções, ela tinha uma independência. Essa pessoa de 50, 60 anos, se ela opera, ela tem uma rede de apoio para ajudar ela no pós-operatório? Perfeito. Ela tem uma pessoa ali ela tem condições de fazer uma cirurgia, de fazer um pós-operatório? Ou o médico está mandando ela operar e ela vai ter que depender do SUS 3, 4 anos, Perfeito. sendo que eu posso tentar tratar essa pessoa sem uma intervenção cirúrgica, com algo. Se não funcionar, beleza, ela não perdeu nada, porque ela já ia ter que esperar esse tempo. Mas se funcionar, ela ganhou. Okay. Então, e olha só, vamos pensar nesse gancho, porque eu acho que é um ponto importante. A pessoa, dificilmente hoje, o tipo de paciente que chega no consultório, eu não atendo plano de saúde, eu só atendo pacientes particulares. E normalmente o que a gente vê é que a pessoa tentou de tudo, a última tentativa dela é lá. Ela fala, olha, eu espero que você me ajude, e eu falo a mesma coisa. Eu espero que você também me ajude, né? Sim. Porque a gente é uma dupla. Mas quando a gente olha para tudo isso, normalmente a gente tem um paciente com várias doenças. E uma doença contribui na outra doença. Um paciente diabético não vai ter uma cicatrização maravilhosa. Um paciente sedentário, um paciente depressivo. Cardiopata. A hora que você vai olhando a quantidade de coisas, não adianta você pensar que você vai fazer uma técnica de manipulação, de mobilização, que resolvendo a parte mecânica, você resolveu o problema do paciente. Primeiro passo, como a gente para tudo isso, ou como a gente retarda a evolução dessas doenças e a gente cuida da pessoa por trás disso. E, Thiago, vem muita... Eu brinco e falo assim, a gente não é psicólogo, né? Mas eu percebo como o tratamento, cada dia mais, começa na conversa. Imagina só, lá no consultório. Na minha especialização, eu manipulo quase todos os dias um paciente. Nem todos com uma técnica como Trust, mas mobiliza um tecido e tudo mais. Para o paciente entregar o corpo dele para mim, para ele relaxar, para aquilo fazer sentido para ele, precisa existir um elo de confiança. Sim. E esse elo de confiança a gente não constrói em 10 minutos. E ainda mais com esse aparelhinho na mão, eu vejo que às vezes o paciente ele chega na consulta, tem paciente que grava a consulta, tem paciente que está procurando em tempo real, que eu estou falando se faz sentido. Eu falo, vamos conversar. Deixa eu entender o que você traz para mim. Isso faz sentido, porque na maioria dos pacientes, na maioria dos casos eu vejo hoje qual que é a minha meta. O paciente ele tem que sair da primeira consulta melhor do que entrou. Não só por uma melhora tecidual, mas ele tem que sair mais motivado, mais encorajado, mais disposto do que ele entrou. Senão não faz sentido essa consulta. Senão eu deixei passar alguma coisa importante para ele. Com certeza. E assim, já aproveitando a sua fala, eu gostaria que você trouxesse experiências e casos clínicos que você viveu de uma questão que tem pesado muito, principalmente na área que eu atuo mais, que é a musculação, desse terror biomecânico. De tipo assim, elevação lateral, você não pode passar o braço da linha do ombro, senão dá bursite. Você não pode tirar o calcanhar do leg press, senão você aumenta a sua pressão patelar ali, pode causar uma condromalácia. Cara, na prática, assim, ali na sua experiência, o que você vê que é muito terror biomecânico e como que você lida com essas pessoas? Eu acredito que tem muitas pessoas que não vivenciam o que é o movimento, que às vezes olha extremamente para a ciência, mas esquece de valorizar a experiência e acaba confundindo tudo isso. E o grande problema é que quanto mais especialista essa pessoa é, mais credibilidade ela tem. E é desafiador a gente superar essas crenças. Eu faço isso no consultório. Muitas vezes eu uso um espelho e vou mostrando para a pessoa, e vou trabalhando o movimento com ela, e ela vai ganhando confiança, se desafiando, percebendo que aquilo é uma região mais sensível, mas é diferente do desconforto, da dor, que a dor está ali para proteger ela, e a gente vai vencendo esse medo do movimento. E isso é um cuidado muito grande que a gente tem que fazer, porque é o que você disse, tem muito terrorismo, ainda mais com exames de imagem. Eu pego às vezes uma ressonância que está circulada lá, hernia de disco, e tem um absurdo de informações que amedrontam o paciente. Só que sem perceber, ele entra no carro, ele senta no vaso, ele descarrega o carro, ele vai no supermercado, ou seja, ele faz não vou falar pior, né, mas ele faz o que há de mais perigoso,
que é gerar demanda para um corpo que está destreinado, um corpo que está sem capacidade física, quando dentro da academia, ou do pilates, ou da natação, a gente teria um ambiente seguro para treinar esse indivíduo, para viver melhor e dar mais segurança para ele. Então tem uma inversão. Agora, todos os dias a gente tenta fazer isso. E eu hoje uso o meu Instagram, né? Eu treino lá e coloco. Hoje eu até fiz um storyzinho assim, se não fosse tão importante isso, eu não fazia todos os dias. Se tivesse um comprimidinho mágico, como as pessoas acham que o Monjaro está sendo, a gente dependeria disso. Existem coisas que facilitam o processo. E que bom que a ciência permite a gente fazer isso. Mas isso não pode ser uma bengala. A base é as nossas escolhas diárias, cara. Não tem jeito. Se a gente não mudar essa percepção, mas tem uma forma da gente fazer isso com sabedoria, né? É o que eu digo. O exercício físico ele faz bem quando ele é utilizado com estratégia. E como a gente adota essa estratégia? Estando com pessoas que têm capacidade de nos guiar. Assim como todo mundo vai aplicar, não tem um assessor de investimento? Ninguém joga dinheiro lá e fica vendo se vai render. Como que você vai lá e acha que você sabe fazer um exercício quando você já é vulnerável, quando você já está sem uma boa capacidade de adaptação? Então, o nosso trabalho, eu falo que o meu maior parceiro sempre foi e sempre será o profissional de educação física, o personal. Porque você, assim como eu, não queremos que o paciente fique parado. Sim. Parado jamais. Agora, a gente adaptar ele para conseguir superar cada fase da necessidade dele é importante. Um pós-cirúrgico vai ficar parado. Nem hoje uma cirurgia que o paciente faz o stent, ele fica parado. Não existe mais isso. A gente já começa uma recuperação, uma reabilitação, claro que uma intensidade controlada, e a gente vai seguir algumas normas de segurança, mas parado, na cama, deitado, não é uma possibilidade. Isso você tocou num ponto que eu acho muito legal, que assim, as pessoas, acho que em todas as épocas, né, elas estão sempre procurando a fórmula mágica, mas conforme a ciência vai avançando, a gente fica mais próximo do que seria uma fórmula mágica. Então, antes veio o Ozempic, depois veio o Monjaro, agora a gente já tem a retratutida, daqui a pouco vai ter alguma outra coisa, sempre vai ter um remedinho, sempre vai ter um Herbalife ali que você toma para melhorar alguma coisa, sendo que tudo isso poderia ser evitado ou poderia ter sido feito não com um comprimidinho ou com uma agulha, com uma caneta, e sim com um estilo de vida, que é uma coisa que você fala bastante, a pessoa ter uma prática constante de atividade física, fazer uma quantidade legal de cardio. E o cardio não precisa ser lá na esteira, ficar parado, igual você falou. Pode ser natação. E um treino bem feito de musculação se torna um treino de cardio, concorda? Sim. Se você conseguir colocar demanda ali, você pega um bodybuilder treinando como sardinha, que é incrível de ver. O cara ele tá derretido fazendo musculação. No meu trabalho de TCC, eu fiz sobre o impacto de diferentes métodos de treinamentos em pessoas idosas, né? Nas capacidades físicas de pessoas idosas. O treino de musculação ele foi efetivo para melhorar as capacidades cardiorrespiratórias. Perfeito. Então, ou seja, se eu pego uma pessoa que talvez ela tenha ali um problema de asma, um problema de respiração, enfim, se ela conseguir fazer um treino de musculação, daqui a pouco ela já vai ter uma melhora até da capacidade cardiorrespiratória. Se ela não conseguia caminhar 10 minutos, agora ela já consegue. Mas as pessoas tendem a ir pelo lado da fórmula mágica, né? Você vê isso acontecendo? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Antes de mais nada, vamos puxar ainda no seu trabalho, você está falando de uma capacidade cardiorrespiratória, mas vamos olhar para a condição metabólica, como que o cortisol dela tá, como a glicemia tá e como tudo melhorou. É isso que eu falo da gente cuidar da saúde. Então eu brinco que o melhor seguro de vida é o exercício. O seguro de morte é aquele que você paga, porque se você morrer alguém fica com a grana, né? Mas seguro de vida é isso. Então o nosso primeiro passo, eu acho que a gente faz isso muito bem, é explicar para as pessoas o que está por trás do exercício físico, que a maioria das pessoas que eu conheço que não vivem no nosso mundo, eles imaginam que é para ficar forte, para perder barriga, para emagrecer, ou ficar bonito. Então isso é uma consequência secundária que é super valorizada e que bom, né? Ainda tem esse benefício. Uhum. Mas se a gente for olhar, se a gente for ampliar um pouco mais tudo isso, eu gosto muito de pensar na medicina evolutiva. Em pouco tempo, como sociedade, a gente tem muitos facilitadores. Você tem um carro, você tem uma
automação residencial, você tem controle remoto, você tem o iFood, mas a biologia ela continua a mesma. A sua necessidade de andar, de comer menos, de ter tempo livre, ela continua. Isso é a gente olhar para a biologia. E todo médico sério fala isso. Então, o Paulo Musi, o que ele fala muito? Atenção no horário mais importante do que o que você vai comer é o horário que você vai comer. O que a gente está falando? De biorritmo. A gente está falando de secreção hormonal, a gente está falando de eixo neuroendócrino. E o que a gente faz tem a ver com tudo isso. A gente não trata do físico. Inclusive, tem um colega seu, que é o Pedro Pimenta, que é um grande amigo meu, que estudou aqui na USP, que eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma live e ele me corrigiu e eu fiquei todo desconcertado, né? Eu falei assim, você é educador físico. Aí ele falou assim, não, eu sou profissional de educação física. E quando ele me corrigiu, aquilo já... Nossa, mas na hora deu um clack, né? Eu falei, lógico, ele está treinando todos os sentidos. Aí você está treinando físico, você está treinando o contexto emocional, você está treinando habilidade motora, proprioceptiva, você está treinando tudo através do exercício físico. E como que isso pode ser deixado de lado, Thiago? Isso não faz o menor sentido na clínica. Hoje eu falo sem qualquer tipo de restrição para qualquer paciente que senta na minha frente. Eu falo, olha, eu vou conseguir te ajudar. A gente vai melhorar a condição. Porque o que você está me apresentando tem todo um contexto. Estilo de vida, restrição do sono, uma alimentação desbalanceada, uma carga excessiva de estresse, tudo isso está te adoecendo. Agora, aqui no nosso consultório, nesse momento, eu posso fazer alguns recursos, eu te dar alguns estímulos, no qual o seu corpo vai responder, que isso a gente já começa a desmistificar a manipulação. Eu não coloco a coluna de ninguém no lugar. A técnica manipulativa, ela tem a fim de um estímulo neurofisiológico, de reorganização. Não é o clack, ele não vem da vértebra entrando no lugar, mas sim de um fenômeno de liberação de gases. Então, a gente começa a compreender que, independente da técnica ser elegível, existe um tipo de paciente que está apto. E ali começou um trabalho. Fora dali, no intervalo das nossas consultas, existe um planejamento que ele precisa executar. Mas juntos, todos os meus pacientes hoje têm meu telefone, todos. Você encontrou dificuldade, você me manda um vídeo, você me liga. Porque eu sei que isso vai acontecer. Quando você saiu da sua aula, você achou que você sabia montar um treino, na hora que você começa a montar um treino, você trava. Imagina quem está realizando o treino, quem está começando a experimentar novas sensações e ainda não está confiante e teve um diagnóstico que está doente, muitas vezes foi contraindicado isso que a gente está apresentando. Então eu preciso ter uma comunicação muito próxima, eu tenho que cuidar dessa pessoa. E aí a gente vem construindo toda uma demanda, mostrando qual é o benefício. A gente sempre fala que tem uma equação simples, né? Para a pessoa ela se desafiar, ela precisa entender que o benefício é mais do que o dobro. Só que esse benefício não é apresentado na primeira semana. Esse benefício ele é quase anulado na primeira semana. A pessoa agora ela tem mais dor, ela está mais cansada, ela está indisposta. E quem é o suporte dela? Somos nós, utilizando a ciência do nosso lado, para mostrar para ela e facilitar todo o processo a fim de colher os benefícios. É a gente pagar a aposentadoria hoje sem dinheiro. Sim. É um sacrifício? É, mas lá na frente, se a gente não fizer isso, não vai dar mais tempo da gente mudar tudo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu abri o pensamento. Abri um leque, mas, cara, acho que você trouxe um ponto que é legal, né? Que é sobre qual sacrifício você quer viver. Você quer viver o sacrifício de começar agora e perpetuar numa prática de atividade física, de um estilo de vida mais saudável, de uma alimentação melhor, ou você quer pagar o sacrifício de lá na frente ser uma pessoa não funcional, uma pessoa que depende de alguém para você se alimentar, para você ir no banheiro, para você tomar um banho, que você vai acordar cedo, em vez de você tomar um café da manhã, você vai tomar uma cacetada de remédio, e o seu neto vai chegar para brincar com você, você não vai ter força para pegar o seu neto no colo, você não vai conseguir jogar uma bola. Então, eu acho que são sacrifícios. O que dói mais? Dói mais você ir na academia ou o seu neto chamar você para brincar e você não conseguir? Transformando tudo isso, a gente fala que é um privilégio escolher as nossas dores, né? Sim. É isso, todos os dias. Uma coisa que eu percebo muito hoje é que eu ainda tenho pessoas, a maioria das pessoas que chegam no consultório, elas acreditam que estão cuidando da saúde
tomando os remédios todos os dias, no horário correto e indo ao médico. E, na verdade, elas estão cuidando da doença que já se instalou. Cuidar da saúde é todos os dias escolher alguns pequenos desafios que melhoram a adaptação do corpo, a fim de conseguir expandir essa zona de segurança e ter um corpo mais eficaz em todos os níveis, desde o físico, desde a produtividade mental, desde a capacidade recuperativa, adaptativa, e isso não tem limites. Então, hoje quando eu assisto às Olimpíadas eu fico pensando assim, ó, isso aqui não é o super-herói. Essa pessoa conseguiu o máximo de rendimento dentro de uma disciplina, de um treinamento, porém sem drogas, sem esteroides, sem emagrecedores, porque isso não é permitido. Eu não sei se o Ozempic hoje é permitido, mas eu acho que não vai ser permitido pelo COI e outras substâncias. Então a gente antigamente se encantava, né? Esse cara é um super-herói, ele bateu um recorde, uma meta nova. Ele conseguiu fazer isso in natura. E a gente vive em ambiente que está todo mundo tomando muita droga e nem conseguindo fazer aquilo que deveria ser feito. Eu não sou contra emagrecedor, não sou contra nenhuma substância, contra remédio. Mas eu acredito que deve existir uma organização do que é mais importante, em qual momento. Sim, e avaliar a pessoa para saber se é hora dela fazer, por exemplo, uma reposição de texto, ou se ela só melhorar os hábitos dela ali, se já é suficiente para ela ter uma produção natural, ter alguma intervenção que não seja necessariamente um fármaco, né? E aí, já puxando desse gancho que você trouxe, da sua experiência prática, assim, da sua vivência, uma coisa que você falou antes, que é olhar as pessoas como um todo. Quando chega um paciente para você, independente se é uma pessoa que faz uso de fármacos ou não, qual que é a abordagem primária que você tem com ela? Como que você tenta entender esse todo dela? Eu já tive alguns momentos no consultório que eu achava que eu não me comunicava bem. Porque às vezes eu perguntava assim para um paciente que chega lá por uma dor lombar, que é o que todos os dias chega no consultório. E aí o paciente eu falava assim, ó, o que está te incomodando, qual que é a sua dor? E eu adotei uma forma de ser mais objetivo na pergunta. Antigamente eu perguntava assim, né? O que você tem? A pessoa começa assim, há 10 anos atrás eu tive uma dor lombar, e aquela história ela nunca chega, e quando chega a gente nem consegue mais valorizar os detalhes. Então eu pergunto assim, ó, o que te incomoda hoje? E às vezes o paciente fala assim, eu estou sofrendo por causa do meu filho. E eu entendi que a dor, o sofrimento, tem um contexto emocional. E às vezes ela começa falando disso. E ouvir isso é uma coisa muito importante. Porque a gente está tratando uma pessoa. E quando essa pessoa ela sente confiança e compartilha essa experiência, isso é um ponto que a gente não pode deixar para trás. Isso talvez seja mais importante do que aquilo que eu quero corrigir mecanicamente. Para mim pode ter mais relevância o que eu sei fazer, o que eu fui treinado para, mas ouvir ela faz parte do tratamento. Então hoje eu valorizo muito o que o paciente traz para mim, da forma que ele traz. E quem dita a forma que a gente vai tratar é ele. É claro que como fisioterapeuta eu ponho a mão na massa, eu dependo do toque, eu avalio todo o contexto musculoesquelético, mas uma emoção muda o tônus de uma musculatura. Você já teve uma crise de estresse, já passou por uma prova que você trava a TM, que você trava o pescoço, e que você vai na terapia, conversa e melhora, você não vai no meu consultório. Então, nosso desafio hoje sempre é ser um profissional completo. E para isso a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, sabedoria e também aprender isso. Eu tenho uma pessoa que eu levo às vezes os meus casos clínicos até para entender como eu posso ajudar essas pessoas. Porque eu encaminho todos os meus pacientes para os profissionais competentes, mas não quer dizer que eles vão. Existe uma grande diferença nisso. Eu não atendi criança, mas tem pacientes que se não levar o filho em mim, não leva em ninguém. Então eu vou avaliar, eu vou cuidar até onde eu posso, dependendo da complexidade eu vou encaminhar, porque eu não tenho competência ainda para atender aquele caso. Mas eu percebo que quando existe um elo de confiança, já existe um alívio da dor. Sabe quando você marca uma consulta com um dentista e que ele agendou e você... Eu acho que até vou cancelar, que melhorou. Isso é importante, a gente não pode subestimar isso. E por mais que eu estudo, hoje eu fico vendo como que é importante
esse acolhimento do paciente, essa escuta ativa, para depois a gente escolher o que a gente vai dar prioridade e caminhar junto. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício, mas por que ninguém faz? Será que fez sentido? Será que alguém escutou a dor daquela pessoa? E falar, tá tudo bem, vamos adaptar. Cara, todos os dias esse rolê no consultório. O consultório é exatamente isso. E é desafiador, porque cientificamente a gente fica preso a algumas coisas. Eu já teve uma época na minha vida que eu entrava numa consulta e falava, eu tenho que liberar o psoas, avaliar o diafragma, ver a musculatura pélvico-trocantérica e o paciente. Isso funciona no hospital escola. O consultório é um rolê, cara. Eu vejo essa diferença da vivência, vou pegar da vivência aqui da USP e da vivência fora da USP. Porque aqui, e trazendo para o lado acadêmico, normalmente você vai trabalhar nas melhores condições, com os melhores materiais, pelo menos aqui na USP a gente tem esse acesso, e você vai, por exemplo, vão vir pessoas que já estão predispostas, por exemplo, vou fazer... Um procedimento tal, vou extrair um dente, né? Eu trabalhei numa pesquisa que envolvia mulheres com obesidade grau 3. Então, assim, eram mulheres que chegavam e a gente fazia algumas avaliações, e algumas avaliações a gente precisa usar o adipômetro, fita métrica. Então, por exemplo, ela precisa, às vezes, ficar de topper, precisa tirar a blusa, às vezes ela precisa tirar o short. Cara, quando você vai pra prática, é o que você falou, se o paciente não tem confiança em você, cara, esquece. Porque ali é outra realidade. Sim. Aqui você tem o melhor dos mundos, você vai ter um DEXA, que é um padrão ouro para fazer avaliação corporal. Você vai chegar lá na prática, você vai ter um adipômetro daquele de númerozinho, não é nem um digital, que você vai ter que ficar medindo e a pessoa, tipo assim, tá me beliscando. E, cara, como que você explica pra pessoa, tipo assim, pô, eu preciso fazer isso aqui, porque daqui 3, 4 meses, se tudo que a gente fizer nesse período não der resultado, eu vou saber com base nisso. Eu preciso disso aqui para te mostrar que o que você está fazendo faz sentido. Que eu acho que quando a pessoa vê um resultado, talvez traz uma motivação a mais para ela, quando ela vê que ali a circunferência abdominal diminuiu, talvez faça. Mas quando você está num ambiente que as pessoas vêm para isso já condicionadas, é mais fácil. Lá no consultório, a pegada ela é um pouco diferente, né? O principal ponto hoje do consultório é assim, a gente alinhar a expectativa das pessoas. Você está usando o exemplo da escola, eu me lembro na época de estágio que era assim, ó, começava o semestre, a gente não tinha vaga para neurologia. Aí ia chegando no meio do semestre, não ia tendo mais pacientes, as pessoas iam deixando de frequentar, era difícil reter os pacientes. E hoje no consultório eu falo assim, às vezes é mais difícil trazer o paciente do que manter esse paciente, porque quando ele começa a entender o que eu apresento todos os dias, ele já começa a me conhecer. Ele começa a entender a linha, ele sabe que eu vou na academia, que eu treino, que eu valorizo o exercício, que a alimentação para mim é importante, que os micro e macronutrientes fazem sentido para uma pessoa como cofatores essenciais e não dá para a gente fugir disso, mas não é sempre que vem que ele está disposto a vir ou acha o valor da consulta acessível. Mas depois que ele veio, a gente vai conversar sobre o que é. E eu costumo perguntar isso já na primeira consulta. Qual é a sua expectativa? Eu quero que você instale minha coluna lá, porque eu tenho uma dor. Não, vamos entender da sua dor. Que horas que a sua dor aparece? Depois que eu fico o dia todo sentado. Então a gente já sabe o que está acontecendo, né? Como que a gente vai planejar isso? E não basta falar, faça exercício físico, Thiago. É igual você falar pra mim, comer só batata doce. 3 dias eu vou suportar isso, mas ao longo do dia, num dia estressante, o consultório pegando fogo, a loja pegando fogo, outras coisas acontecendo, eu vou querer usar a alimentação como recompensa. Então a gente tem que cuidar de tudo isso. Isso é muito difícil a gente administrar. Eu aprendo todos os dias. Hoje eu estou fazendo uma mentoria com os fisioterapeutas e quando é que as pessoas compartilham os casos comigo, eu falo, como que eu agiria aqui? Eu nunca passei por essa situação. Mas eu já tive situações, às vezes, parecidas. Vamos ver como que a gente pode empregar. E, cara, a gente está lidando com gente, não tem uma resposta igual para todo mundo. É muito desafiador. A gente mesmo estava conversando outro dia, você falou, eu gosto de treinar mais aqui, eu gosto de treinar ali. Aonde você gosta de fazer exercício físico, né? O que você gosta? Eu tenho uma paciente hoje de 83 anos que ela dança balé. E ela chegou para mim sem andar. É o melhor dos mundos, o balé? Eu acho que sim. Faz sentido para ela. Ela tá bem. Todos os questionários que a gente aplica de dor, ela melhora.
Não vai um pouco contramão, uma questão degenerativa e tudo que a gente já sabe? Mas ela está feliz. Eu vou falar para ela não fazer? Você acha que ela vai achar outra coisa para fazer? Dificilmente. Né? Foi difícil a gente colocar ela em movimento. E aí vamos falar assim, ao longo do tempo a gente vai contendo os danos colaterais e dando mais capacidade física. Mas eu acho importante isso. Isso hoje para mim faz sentido. E é legal, vou pegar esse exemplo que você trouxe dessa paciente sua, porque quando a gente pensa, eu tive uma conversa dessa com o meu professor, que é meu orientador, professor Carlos, inclusive um abraço, professor Carlos, que é o seguinte, quando a gente pega osteoporose, pessoas que têm ali, às vezes, falta de cálcio nos ossos e tudo mais, o que normalmente as pessoas que são jovens fazem que traz bastante densidade mineral óssea? Exercício com impacto, certo? Quanto mais a gente gera impacto, a gente gera mais densidade mineral óssea. Eu não vou colocar um idoso para saltar de uma caixa, porque eu entendo que a densidade mineral óssea dele talvez custo-benefício não vale a pena. Mas se eu colocar ele para descer de um step, que vai trazer um impacto, mas o impacto é menor, será que não é interessante, pensando em trazer essa densidade mineral óssea, trazer um pouquinho de impacto? Porque aí eu já vou puxar para um outro lado da nossa conversa, que é dos mitos e verdades. Porque a gente tem essa questão de que o idoso não pode impacto. Eu vou fazer uma hidroginástica porque na água eu tenho menos impacto. Sendo que talvez o impacto seja o que você precisa. Óbvio, você não vai pular de uma caixa, mas você se expor gradualmente. Mas por que não pular de uma caixa? Concorda? Sim. Em alguns momentos, é isso que é um problema muito grande, que aí a gente tem que tomar muito cuidado com o viés que a gente tem científico, que é, primeiro, quem é o idoso não é uma faixa etária, quais são as comorbidades, qual é o grupo, qual é a etnia, e isso tudo se perde muito nos estudos, pelo menos é o que eu vejo. Sempre que às vezes eu vejo alguém falando na internet, batendo, falando, não, cientificamente é isso, eu não vejo todos os dados. Eu vejo que a pessoa quer provar um ponto de vista que ela tem um viés. Isso é muito difícil. Na maioria das vezes que eu tenho uma percepção, e eu uso muito a baropodometria lá. Eu colho o dado, eu vejo como que melhora a sobrecarga de peso, como melhora a dor, como o paciente sai bem. Mas eu tenho um viés muito grande daquilo. Como que eu quebro esse meu viés? Eu vou ter que ter um N grande, eu vou ter que fazer um trabalho de mestrado, doutorado, que eu espero fazer isso. Para aí eu poder falar alguma coisa. Mas eu sei que existe uma correlação. Mas até aí, chega verão, mais gente chupa sorvete, mais gente morre afogada. Não é? Tem uma correlação, mas e aí? Então, a gente começar a olhar para tudo isso e individualizar as pessoas é muito importante. Hoje eu conto no consultório para os pacientes que têm medo de sentir dor, que eu falo assim, olha, a gente tem que separar dor de desconforto, que são coisas até relativamente simples de separar. E a dor é a sua proteção. A gente não vai ter uma catástrofe porque ele pulou da caixa uma vez. Não vai. Se agora ele pulou da caixa, não precisa ser uma estatura alta e tudo mais, ele pulou de um step, ele sentiu dor, a gente não vai continuar fazendo aquilo. Se ele está com dor no leg press, a gente vai limitar a amplitude, mas veja só, adequar o movimento faz sentido, parar o movimento não faz sentido. Sim. É isso que eu não consigo ainda... Eu ainda tenho algumas dúvidas internas quando que eu escuto umas coisas absurdas no consultório, se aquilo foi o que o paciente ouviu, ou aquilo foi o que o profissional falou. E eu falo de todos, tá? Eu falo de nós, fisioterapeutas, porque às vezes eu falo uma coisa para o paciente e ele entende outra coisa. Então, hoje eu até avalio o rostinho, assim, sabe? Se fez aquela expressão, eu falo, me conta, o que você entendeu? Porque eu tenho que fazer isso. Eu falo, não, peraí, vamos adequar. Mas a parte mais importante de tudo isso, eu vejo assim, ó, hoje eu me permito ser cuidado. Eu tenho um professor que me atende, 2 professores que me atendem, eu vou no nutricionista, eu passo por um médico, tudo isso para entender quão importante é ser cuidado. E eu vou tentando adotar tudo isso na minha forma de cuidar do paciente. Por que algumas pessoas ainda se surpreendem com um fisioterapeuta olhar um exame de sangue? A gente não é profissional da saúde. Você vai olhar ainda estudos que a gente vai falar da correlação do colesterol com as lesões de manguito rotador. Tem uma pancada de estudo. E outros músculos, ligamentos, tendões e por aí vai.
Qual é a vantagem de quem tem dor ter um colesterol alto? Eu não consigo entender isso. E o porquê que alguém toma remédio e não faz exercício físico? Tudo bem ele tomar remédio, né? A gente sabe que isso é uma estratégia que funciona. Mas e o estilo de vida? Ninguém vai mexer nisso? E o quanto isso é sustentável, né? Porque, vamos lá, se o colesterol está alto, parte de um pressuposto talvez de uma alimentação ruim, de algum desequilíbrio metabólico, hormonal, que pode ser ocasionado por doença ou por estilo de vida. E aí, você vai ficar dependendo de tomar um remédio todo dia? Porque daqui a pouco, um já não vai fazer mais tanto efeito, você vai precisar de 2, daqui a pouco 4. E aí, sabe uma coisa que, falando de ciência, uma coisa que ainda me assusta um pouco? O diagnóstico. Eu vejo que às vezes existe um diagnóstico que existe uma pessoa, ela rotula. Eu tenho hernia de disco, eu não posso agachar. Meu amigo, eu olho... A gente já fez um estudo com follow-up grande de 5, 6, acho que a gente chegou até 10 anos isso. Você vê a hernia piorar e o paciente melhorar. Existe um componente importante? É claro que existe, e é claro que a gente vai ter as nossas precauções, os nossos cuidados e tentar trabalhar todas as variáveis. Mas a gente não pode rotular o pode, não pode. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. E eu já fiz isso, cara, tenho certeza que eu fiz isso. Talvez não num tempo recente, mas eu já falei pode, não pode para vários pacientes. E por isso que a gente tem que continuar estudando e se desafiando. O grande ponto que eu chego agora, hoje, todos os dias, é pensar assim, ó, a gente vai viver da ciência, a gente vai tentar trazer o que é de mais seguro para o nosso paciente, mas a gente não pode deixar de ouvir o que funciona para esse paciente. Ele está contando para a gente. Quando eu faço tal coisa, funciona. Isso também é ciência, isso é a gente trazer essa afirmação, essa crença para dentro da academia e começar a buscar novas explicações e tentar entender o porquê disso. Mas um ponto importantíssimo hoje que eu vejo todos os dias no consultório é que não é genética, cara. Genética, ela tem um fator, mas é muito superficial explicar para as pessoas que é genética, é emocional, é sedentarismo. Tá, simplificar muito o problema, né? Então não dá para ser saudável com a genética de um obeso? É genética e o que você faz com essa genética? Como que você alimenta isso, né? Então, até me preocupa um pouco, sabe o que eu vejo muito, tá na moda, né? Os testes genéticos. Eu fico um pouco preocupado. Porque os hábitos saudáveis, eles sempre serão os mesmos. A pessoa ter sabedoria de fazer um teste genético e não relaxar é uma coisa. Existe uma parcela da sociedade que pode se favorecer muito. Mas tem uma galera que não. E eu fico frustrado, confesso para você que ainda fico frustrado quando eu vejo esse tipo de coisa, sabe? A pessoa meio que explicar o descuido dela através de um rótulo, de um diagnóstico, de um teste, enfim. Isso aí é uma coisa que me gera frustração e é desafiador, viu? É que talvez seja mais fácil esconder ali as questões que... Vou pegar um exemplo, né? Sei lá, um cara que a vida inteira ficou muito preocupado em ganhar dinheiro, às vezes não preocupou com a saúde, não era uma pessoa tão presente em casa, e aí no final ali é mais fácil esconder as coisas que ele abriu mão pela genética do que assumir que, pô, eu em dado momento ali poderia ter cuidado mais da minha saúde. Exato. E eu trago isso como exemplo, falando assim até um pouco do meu pai. Meu pai é um cara que... Família a gente não pode falar. Cara, família vai dar problema. Ele é o cara que é o meu desafio profissional. Eu falo isso abertamente, ele é meu desafio profissional. Porque ele é só seu pai. É desafio profissional de outra pessoa. A gente já fez algumas intervenções e eu tive que ter muita resiliência com ele. Porque eu fui com a ideia da academia, e musculação e tal, e ele não adaptou. A gente mudou, fez um teste com um treino mais funcional e tal, e deu certo. Só que eu ainda sinto que ele tem confiança em mim, só que eu não tô lá. Então ele começa na academia, fica umas 2, 3 semanas, depois para. E já tem mais ou menos um ano que ele tá parado direto. E eu fico pensando, cara, pô, é um negócio que é tão bom pra ele, por que ele não faz, por que ele não faz, por que ele não faz? E é muito isso, ele viveu a vida inteira trabalhando. Tipo, tinha época que meu pai trabalhava de segunda a segunda, de domingo a domingo.
e tinha tempo para trabalhar durante o período laborativo, trabalhava em casa, trabalhava às vezes de madrugada, e eu pensando assim, pô, 3 horas da semana dele. Não é para ele ficar comigo, com a minha irmã, ou com a minha mãe, não. É 3 horas para ele cuidar dele. Sabe? Um dia, 1 hora na segunda, 1 hora na quarta, 1 hora na sexta, por exemplo. Será que não dava? Será que não... Para fazer a atividade que ele quisesse, tipo, sem pensar em viés de Sim. academia, de... Que fosse recreativa, né? Não vamos ficar... E aí, vamos mexer. você pega esse fator genético, aí vamos colocar que ele faça um teste lá e ele descobre que ele tem uma propensão à doença cardíaca. Se ele tiver uma doença cardíaca, ele pode esconder atrás disso. Tipo, eu já tinha isso aqui mesmo e nada que eu fizesse ia mudar. Será que não? Quando a gente fala de família, eu brinquei com você, mas acho que tem um ponto importante. Eu vejo como é importante a crença do paciente com relação, e até o respeito com relação ao profissional. Quando você procura um médico e tudo mais. Hoje eu também tomo muito cuidado com algumas coisas assim. Meu filho, por exemplo. Meu filho, quando ele nasceu, ele tinha um torcicolozinho e eu ia lá mexendo. Aí ele começava a ficar irritado. E logo nos primeiros meses de vida eu percebia que às vezes ele não queria ver no meu colo. E aquilo me marcou demais. Então eu decidi ser pai dele. Quem mexe é a Carlinha, uma fisioterapeuta, osteopata, pediátrica, que eu confio demais. Mas eu cuido como pai. E ali na consulta com ela, ele pode adotar a postura que for, e ela também, e ali eles vão se entender. Então isso também acontece com a gente no nosso consultório. Por quê? Porque é desafiador a gente conseguir passar credibilidade quando a gente já até compartilhou muita intimidade, né? Eu acho que isso é uma construção de autoridade que se torna muito difícil. Bem desafiador. Então tem um ponto. O segundo ponto, se a gente falar metabolicamente falando, imagina o quão custoso é para o seu pai hoje, na idade dele, começar uma nova tarefa. É igual a gente começar a aprender inglês depois dos 30, ou coisa do tipo. E é desafiador. E aí volta aquela continha, né? O custo deveria ser baixo perto do resultado, mas ele só vai descobrir quão bom é o resultado depois de um tempo. E às vezes a gente não consegue manter essa frequência. Hoje, como que eu aplico isso no consultório? Quando eu vou passar exercício para os meus pacientes, que eu acompanho, que não tem um profissional de educação física, dependendo da fase, eu vou começar trabalhando muito membros superiores. Porque quando eu avalio o paciente, normalmente da musculatura do diafragma para baixo, ele já não tem a musculatura tão preservada. Então, se a gente pensar no trabalho, a chance dele sentir mais dor, desconforto e relatar dor é muito grande. Então eu vou criando uma zona de segurança, estratégia, e até olhando não apenas para a parte mecânica, mas para a parte metabólica dele. E aí depois a gente vem montando e destrinchando tudo isso. Isso são estratégias importantes, porque tudo que o paciente que chega no consultório não quer mais experimentar é dor. Ele veio por causa disso. Então a gente tem que conseguir alinhar muito bem essa expectativa e explicar muito bem para ele. E eu acho muito difícil, Thiago, dentro da família a gente fazer isso, porque eu passo a mesma coisa com a minha mãe. E a gente se frustra, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa confiando numa pessoa que, no nosso ponto de vista, às vezes não tem capacidade técnica de cuidar. E é o que eu te disse lá no início. Eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda, mas eu fico frustrado quando as pessoas não pedem ajuda. Então, durante muito tempo, eu tentava conversar com alguns profissionais. Eu vejo na academia, às vezes, alguns alongamentos em idosos, cara, que eu falo, isso não vai ajudar. Mas se o profissional não aceita... É o famoso colocar a pessoa 10 minutinhos na esteira ali para aquecer o corpo, né? Tipo, cara, qual que é a aplicabilidade prática disso? Nenhuma. Só que se popularizou, né? E aí muita gente segue nesse viés do... eu tô acostumado. Que na fisioterapia é alongar os isquios tibiais e fazer gelo, bicicleta e aquela demanda. E isso é um ponto engraçado, sabe? Porque quando a gente fala de carreira, hoje o que eu percebo assim, quando a gente vai criando uma empresa, né? Quando o fisioterapeuta, o profissional de educação física, ele começa a evoluir financeiramente, é quando ele entende que ele deixou de ser um autônomo e agora ele se tornou um empresário. Ele é um empresário dele mesmo.
Algumas coisas a gente não pode aceitar. A comparação de preço é uma delas. Por quê? O seu preço é muito caro, mas você não sabe o que eu entrego. Às vezes eu escuto num consultório assim, de paciente que fala, nossa, mas o seu preço é o preço da consulta que eu paguei para tal médico. Aí eu falo, mas eu não faço o que o médico faz. E nem ele faz o que eu faço. A minha avaliação, o meu diagnóstico é um diagnóstico tecidual. A minha anamnese, ela necessita de um exercício, de mobilidade, de teste, colocar a mão na massa. E se você for olhar o trabalho, se você começar a observar, eu lembro quando eu comecei a aprender isso na osteopatia, quando a gente treina o movimento, quando a gente testa o movimento, o tratamento é basicamente o teste. Você está testando lá uma cervical alta que está sem movimento. Se você continuar nesse movimento de mobilização, você vai começar a liberar o tecido. É claro que você poderia fazer um thrust, você poderia fazer outro tipo de técnica, uma liberação miofascial, mas é mais ou menos dali por diante. Isso requer tempo. E requer uma coisa que demora muitos anos, que é sensibilidade. E aí entra uma coisa que eu escuto, que eu até dou risada às vezes, porque eu imagino o que vem do outro lado. Ontem eu estava numa feirinha de condomínio, e aí um paciente falou assim, eu fui lá no neurologista especialista, ele falou que não pode instalar minha cervical. Aí eu fico imaginando que eu falaria a mesma coisa, né? Mas o que aconteceu para alguém instalar sua cervical? O neurologista especialista, ele é especialista na área dele, eu sou especialista na minha. Eu não vou dar palpite na cirurgia, porque eu não domino a cirurgia. E eu não acho ruim o médico dar esse palpite, eu vejo que existe uma preocupação. Por quê? Porque existe pouca qualificação. E aí vem a frustração do profissional. Eu não ganho dinheiro, por isso eu não me qualifico. É o ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro? Mas eu também não ganhei dinheiro para me qualificar. Pelo contrário, eu dependi muitos anos de ter um comércio para investir no meu conhecimento, como a gente faz na faculdade, para depois eu ter a recompensa no consultório, depois que eu aprendi a ser empresário. Então hoje eu tenho uma secretária. Eu não pergunto quantos nãos eu escutei de paciente. Porque eu sei que muito paciente vai falar que eu não acho que vale a consulta. E tá tudo bem. Se para essa pessoa não tem valor a consulta e tem mais valor um iPhone, um carro, tudo bem. Eu tô aqui para servir aquelas pessoas que realmente precisam e têm compromisso com a saúde. Como as pessoas que vão pagar a hora do profissional de educação física e dão mais valor nisso do que jantar num restaurante e tomar um vinho de R$1.000. Sim. Cara, eu ouvi uma coisa uma vez e caminha muito com o que você falou, cara. Nada é mais caro do que uma solução barata. Nada é mais caro que uma solução barata. Normalmente a solução barata, ela vem atrelado a um machismo ou uma falta de qualificação. E tem raras exceções, mas assim, vamos lá, você pega uma pessoa, tô com uma dorzinha aqui nas costas. Aí chega uma pessoa, não, vem cá que eu faço uma quiropraxia em você, é R$40 a sessão. E aí vamos imaginar que eu chego lá no consultório do Thiago e a sua consulta é R$400. Um exemplo, tá? 10 vezes de diferença de um preço para o outro. Aí a pessoa vai, às vezes, fazer uma sessão de quiropraxia, mexe uma vértebra ali que nem tinha problema, arruma outra. Aí daqui a pouco quer resolver com você em uma sessão, duas, vira 4, vira 5, vira 10. E aí? Era mais barato. Às vezes não tem conserto. Às vezes não tem conserto, às vezes é só um ajuste ali, tentar mudar alguma coisa para melhorar a condição, que não vai resolver, não vai ter uma interferência direta. E aí, é mais caro? R$400 uma, duas vezes? Ou agora você tem que pagar 10 disso? Cara, você tá falando isso, e eu tô lembrando do episódio que aconteceu comigo, foi que eu mudei a minha percepção de tudo isso. Imagina só. Foram 5 anos de formação em osteopatia que viraram 6 por causa da pandemia. Foram 500 horas de atendimento à rede pública. Eu ia para o Rio de Janeiro atender no hospital que é o Gafré ou em Campinas, numa clínica escola. A gente atendia 40 horas por semana. Normalmente lá até no hospital, casos clínicos mais complexos. Eu conheci muita gente boa. Rio de Janeiro eu fiz bons amigos, eu fiz bons conselheiros, mentores. Eu ligava pro cara e falava assim, quanto custa a sua hora? Eu quero uma hora para levar as complicações do meu consultório. Engraçado que na maioria das vezes que eu chamava de complicação, vinha com uma solução fácil, aquela história de apertar o parafuso certo, né? E aí, eu tive um paciente que ele estava morando fora,
amigo de longa data, e ele falou, cara, não tem jeito aqui. Não tá dando certo, eu preciso de você, me atende online. Nossa, como que eu, fisioterapeuta, osteopata, vou atender um cara online? Como que eu não ponho a mão no tecido? Tiagão, começou aquilo lá e eu, consulta online, eu não vou conseguir cobrar isso, né, meu? E o cara morando lá no exterior, para ele, já pagava $150 em sessão de acupuntura que ele falava que não funcionava. E aí a gente vai lá, né? E aí vem uma coisa do profissional independente da área que chama disposição. Eu falava, cara, fica em pé, faz isso, pede para alguém te ajudar, chama a esposa. E aí a gente foi trabalhando com exercício, só que utilizando o raciocínio. E eu acompanhei esse cara quase 10 sessões. Eu não tive coragem de cobrar uma sessão. E ele me depositou a grana, me depositou, e eu vinculava naquela época o resultado com a sessão. E eu queria entregar o resultado. Mas tinha todo um contexto. O cara tá morando fora, mudança de estilo de vida, rotina, hora de trabalho, adaptação, estresse. E a gente teve um excelente resultado. Assim. Ele ficou mais contente do que eu, inclusive. E aí eu comecei a perceber que eu poderia atender online. Mas eu confesso para você que até hoje eu não fico à vontade nesse modelo. Eu ainda gosto de pôr a mão, sentir a biomecânica, apreciar o movimento. Eu gosto disso. Mas isso é quase hoje que mais um ego meu do que uma necessidade. Porque toda vez que tem uma pessoa viajando, eu consigo atender. Normalmente são pacientes que já passaram pelo consultório, não é uma primeira consulta. Mas é fantástico isso. Então, se você vê como que o ser humano ele é amplo, a gente consegue fazer qualquer coisa. E qualquer coisa funciona. A história do treino do Arnold lá atrás. Algumas coisas funcionam com menos esforço. Algumas funcionam num tempo maior, num tempo menor. Algumas coisas deixam a gente mais satisfeito, né? Eu fico muito satisfeito em tratar do paciente uma hora e já perceber que ele teve uma evolução. Quando eu, como fisioterapeuta, já atendi às vezes o cara 10 sessões e ele não conseguiu perceber isso. Então é fantástico, mas é um desafio atrás do outro, né? Cada dia é um leão ali, né? Cada dia e a gente tem que desenvolver, né, meu? Cara, eu acho legal isso que você comentou dessa parte online, porque é um mercado que vem crescendo, né? Tipo, não só na sua área, mas principalmente na educação física, consultoria online e tudo mais. E quando as pessoas me procuram, às vezes para pedir uma dica, alguma coisa e tal, e falam assim, pô, vamos fazer um teste de flexibilidade aqui, de mobilidade, para entender como que você consegue fazer tal padrão de movimento. Às vezes as pessoas se surpreendem com isso, porque está acostumada de chegar num profissional, por exemplo, e falar assim, eu queria um treino. Tá bom, o que você quer treinar? Eu quero melhorar meu peito, quero melhorar meu braço e quero melhorar meu quadríceps. Quantos dias você treina? Eu treino 4 dias na semana, então tá bom. Aí faz peito, ombro e bíceps, costa, tríceps e posterior de ombro, perna completo e peito de novo com um braço, por exemplo. Cara, legal, mas vamos lá. Será que se essa pessoa ela tem uma boa mobilidade ali de membros inferiores, que talvez ela quer melhorar o quadríceps, mas o agachamento dela não tá tão legal. Talvez ela quer melhorar o peitoral, mas é uma pessoa que tem uma hipercifose torácica. Talvez a gente vai melhorar o peitoral dela, mas trabalhando as costas. Entendeu? E aí na hora que você vê tudo isso, que você tem... Ela sabe o que ela quer, mas às vezes o pedido inicial não vai de encontro com a necessidade, né? Existem pontos mais relevantes. Sim, e é o que você trouxe da disposição do profissional. Tipo assim, pô, eu vou ter saco de pedir a pessoa para fazer 10 movimentos porque eu entendo que isso é importante? Não, eu vou ter porque eu sei que é importante. Então, ó, Thiago, você quer fazer? Beleza, faz aqui, ó. Vamos lá, fica em pé, fica de lado, coloca a mão na parede, tenta colocar o cotovelo na parede, tenta... Daqui a pouco a pessoa olha e fala assim, pô, mas ninguém nunca me pediu isso. Pô, mas ninguém nunca teve esse cuidado. Isso. Será que tipo assim, eu tô pagando mais caro, mas agora eu tô entendendo, porque ele pensou numa coisa que eu não pensei. Ou ele fez algo que ninguém nunca fez. Eu acho que isso te diferencia também no mercado, né? Hoje eu fico pensando assim, ó. Tudo que a gente acha impossível tem um jeito da gente fazer. Mas a gente tem que entender se a gente está disposto. Eu posso tentar chegar no seu shape. Mas eu estou disposto a fazer a marmitinha que você fez agora, carregar a marmita dentro da bolsa, levar o garfo e planejar isso no domingo e deixar de ir no cinema? Estou disposto a isso. Hoje no consultório eu vejo uma coisa muito fácil.
Eu nunca imaginei que eu ia conseguir me precificar do valor que eu me precifico, mas a minha conta mudou. Sabe por que a conta mudou, Tiagão? Porque assim, hoje a coisa que eu mais dou valor é a minha família. Se você me perguntar qual é o meu paraíso, é estar com eles. E não só estar com eles, mas estar presente com eles. Eu tenho desespero, às vezes eu lido com uma sensação de culpa. Quando eu estou resolvendo um problema no celular, eu estou aqui com meu filho, mas ele está me chamando. Eu acho isso horrível. E são coisas que eu me planejo para cada vez mais ter disposição. E quando eu tenho esse momento com eles, eu consigo, quando eu estou no consultório, também estar 100%. Isso tem um valor. O valor não tem só uma relação com o dinheiro, o valor tem uma relação com tudo aquilo que a gente lidar fora de casa. Hoje eu consegui fazer 2 pós-graduações. A osteopatia é uma formação muito cara, né? Uma pós-graduação. A psiconeuroimunologia eu faço na Universidade de Salamanca, em euro. Então, assim, é bem caro e tem gente do mundo inteiro. Eu fui viajar para lá, tive a oportunidade de conhecer novos profissionais e ali eu conheci um dermato, um oftalmo, um dentista. E tem alterações de trigêmeo que eu entendi que eu nunca tinha imaginado, mas a gente conversou numa mesa de bar com um dentista que é reitor de uma universidade. Então, cara, quando eu olho para tudo isso, eu falo assim, isso é muito barato. E é claro que isso precisa também ser acessível. Então, hoje eu explico muito no consultório para todos os pacientes que chegam assim, ó. Quando agora eu vou viajar, vou para uma universidade, primeira universidade de osteopatia que fica em Kirksville, que assim, para osteopatia é a casa onde tudo começou, onde a primeira escola começou, como se fosse o Vaticano para o católico. E lá a gente respira isso. Mas como eu fiz para ir para lá? Eu precisei buscar recursos. Então, quando eu converso com o paciente, eu falo, olha, eu vou precisar reajustar meu preço, mas para investir em você. Eu não tenho mais vontade de ficar longe da minha casa. Pelo contrário, eu faço isso em prol do que eu acredito. É um propósito de vida. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Sim. E a galera está reclamando ou está justificando que não está entregando pela falta de disposição. Então hoje eu olho com muito carinho toda vez que eu vou escolher um profissional para meu filho, assim, qual é a atenção desde o primeiro momento? Pode parecer uma coisa boba, mas quando o profissional me cobra antes de eu ir, eu já acho uma coisa muito ruim. Uhum. Eu não faço isso com o meu paciente, eu tomo cano ainda. Tem um paciente que não vai, uns marcam amanhã de manhã o primeiro horário, não dá tempo de agilizar. Mas eu tenho um propósito, eu tenho que estar ali com ele. O tempo que eu estou com ele, eu só estou com ele. Eu não atendo no telefone, eu não estou pensando em outra coisa. Ele tem toda a minha atenção para a gente encontrar um caminho para a gente resolver o problema dele. Paralelo a tudo isso, eu preciso vivenciar esse mundo. Eu preciso entender como que se aplica um plano alimentar, como eu faço para comer, quanto eu sofro de ficar sem comer. Será que ele consegue fazer algumas coisas que eu peço para eles? Eu acho a sauna, por exemplo, um recurso maravilhoso para as pessoas que têm dor. Mas não é todo mundo que tem acesso a uma sauna. Não adianta eu pedir para o paciente fazer sauna todos os dias. A realidade dele não é essa. A sauna mais perto da casa dele fica 2 horas. Não, vamos buscar outro recurso. Vamos fazer exercício ao ar livre no sol. Vamos buscar formas de realmente não só aplicar a ciência do jeito que a ciência é, mas conseguir colocar aquilo de uma forma que a pessoa consiga fazer a fim de colher os benefícios. Isso é o nosso papel, todos os dias eu vejo isso. Não dá para ser aquele profissional que fala, segue a dieta é linda no papel. Como eu ponho isso no estilo de vida? Tiagão, a conversa nossa vai se desdobrando, vai puxando, mas infelizmente o nosso tempo ele é um pouco mais curto. Antes da gente caminhar para o final, tem uma coisa que eu aprendi com o Joel J. Ele tem isso no programa dele, eu trouxe para o meu programa, que eu acho que agrega muito, assim. Hoje você, Thiago, se você tivesse que mandar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem que fosse colocar na sua lápide ali, todo mundo fosse ler, o que você gostaria que as pessoas ouvissem, o que você gostaria de transmitir para as pessoas? Eu acho que tem uma reflexão muito interessante que eu comecei a fazer depois que eu fui pai. Eu via isso e não fazia sentido até então para mim. Isso tem uma relação muito grande com a nossa saúde. Se você não está disposto a fazer o básico pela sua saúde, não faça por você, faça por quem você ama. Porque quando uma pessoa adoece, você vê como ela adoece a família toda. Quando a pessoa se torna um dependente, você vê toda uma
uma família se desdobrando, abrindo mão do seu trabalho ou largando outros pilares que são importantes da vida para cuidar daquela pessoa que não deu a devida importância ao que deveria ser feito. Então hoje eu aprendi muito isso, né? Nem todo dia eu acordo a fim de fazer alguma coisa. Nem todo dia eu acordo a fim de trabalhar, me desafiar, gravar, tomar uma negativa lá no YouTube e tudo mais. Mas eu faço isso com ideal. Eu faço pelas pessoas que eu amo e claro que eu faço por mim. Tem que fazer sentido para mim, né? Mas cuidar da saúde tem muito isso. Então tem aquela história, né? Eu fiz um seguro de vida para deixar para minha família. Eles não querem seu seguro de vida, eles querem você vivo com saúde. Esse é o principal. Isso vem antes de qualquer coisa. E para as pessoas que querem te encontrar, você comentou no YouTube aí, como que tá as suas redes sociais, como que a pessoa faz para chegar até você? Minha principal rede social é o Instagram, @osteopatia Ribeirão Preto. Eu também tenho um canal no YouTube, todos os links vocês podem achar na bio no Instagram. Então tem um projeto embrionário agora, que eu te contei da mentoria, que é para fisioterapeutas, profissionais da área ou afim, que na verdade o nosso grande propósito é começar a tentar entender como a gente pega tudo isso que a gente falou e coloca nesse modelo. O que a gente faz quando a gente começa a atender alguém? Eu sei muita coisa, né? Mas como eu direciono tudo isso? Isso a gente vai desenvolvendo ao longo de anos de experiência. Você vê de atendimento aí, tem, sei lá, 2011, antes de 2011 eu já estava atendendo, e depois vem essa experiência em lidar com pessoas, porque no final, Tiagão, tudo é sobre pessoas. Sim. Tudo é sobre pessoas. Uma coisa é a gente apresentar um caso clínico. Você sabe que eu acho que eu era um aluno muito chato às vezes, né? Em alguns momentos da pós-graduação eu falava assim, ó, isso deu certo, mas me conta o que deu errado. E você sempre olha para alguém e faz assim, deu errado, não deu? O que deu errado às vezes é mais importante do que deu certo. Com certeza. Né? O que a gente não pode fazer? Essa é a nossa brincadeira. E mais uma vez, obrigado por me receber aqui. Obrigado por acreditar no meu trabalho. Eu admiro bastante o seu trabalho porque eu vejo que dentro da academia você consegue ser um profissional, mesmo sendo atleta de bodybuilding, e atender as demandas individuais das pessoas. Isso é fantástico. É sobre isso cuidar das pessoas. Uma coisa que a gente conversou sobre isso na academia, porque no bodybuilder a gente trabalha muito assim a técnica perfeita no máximo, na intensidade máxima possível, pelo maior tempo que você conseguir manter aquilo, né? E a gente conversando isso na academia é justamente o oposto do que as pessoas querem. A pessoa às vezes quer chegar na academia, quer fazer um treino que é bom para a saúde, mas que ela se sinta confortável, que às vezes não está tão próximo da falha. E qual que é o problema disso? Nenhum. A pessoa está fazendo uma atividade física, ela está procurando melhorar o corpo, a saúde. Independente do motivo, acho que a gente tem que abraçar essa pessoa, igual você comentou, de pensar o porquê que ela está lá, como que eu posso ajudar, o que que eu sei. Isso. E como que eu vou pegar o meu conhecimento e tornar esse conhecimento acessível. Porque não adianta, voltando lá no que a gente começou do lado médico, não adianta eu chegar para a pessoa e falar para ela que ela tem deslizamento interior da cabeça do úmero, que ela não vai entender o que que é isso. Você fala, você tem um Mas você vai assustar ela. Muito. Você fala, seu ombro um pouquinho para frente, vamos tentar trabalhar às vezes o exercício de rotação externa aqui do manguito rotador para ver se melhora. Vamos tentar fazer um trabalho de superior de costas para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho sua postura. Ela não é um conhecimento que ficou acessível. E eu acho que esse é o nosso papel, tornar acessível, porque a gente vai lidar com gerações passadas, presentes e futuras. Vai ter a pessoa, igual, a gente teve uma conversa muito técnica recente sobre creatina e sobre o que cada um pensa sobre, mas quantas pessoas vão ter uma conversa dessa com você? Ou quantas pessoas estão interessadas em ter uma conversa dessa? Exato. Tiagão, uma coisa que vale a pena só pra gente finalizar é assim, né? Eu acredito que vale a pena a gente ressaltar que independente do diagnóstico que alguém tenha, da condição que ela acredita que esteja limitada, sempre existe uma forma de melhorar. Nem todas as condições a gente vai conseguir resolver, certo? Mas eu acho que é um papel do profissional da saúde aliviar o fardo daquele que está sofrendo. E para isso a gente não usa só uma coisa. Não existe um comprimidinho mágico, né, alguma coisa. Existe um contexto. E aí que entra a disposição. Nossa, a gente está ali para desafios. Eu adoro casos difíceis. Mas a pessoa ela também precisa entender que a responsabilidade do cuidado da saúde é dela.
Então, esses dias, eu até peguei esse gancho que você está falando da pessoa que gosta de treinar leve, que eu estava lá na bike, terminando uma bike, eu estava bem vagabundo naquele dia. Nossa, eu fui assim para rodar, estava ali mexendo com edição de vídeo e tudo mais, deu meia hora de treino, deu 150 calorias. Aí eu olhei no relógio tinha dado 110. Aí eu falei, quantas calorias tem um sonho de valsa? Eu vi você postando. Aí eu peguei e falei, eu postei. Por quê? Não parece muito fazer meia hora de bike, mas não parece muito comer um sonho de valsa. E aí a gente volta para aquela questão. A pessoa ela tem uma dor lombar, mas a hora que você olha o terreno biológico dela, a hora que você olha para o metabolismo como um todo, ele não tem capacidade recuperativa. E aí a pessoa acha que o problema dela é a dor lombar. A dor lombar é um dos problemas, só que ela seria infinitamente menor se todo o outro resto tivesse organizado. E a gente tratar a pessoa é exatamente isso que a gente faz. E você é indispensável nisso, os profissionais da área, os médicos e todo mundo. A gente é uma equipe, mas a gente precisa conversar com a equipe sempre. E esse tem que ser o nosso trabalho diário. Acho que esse trabalho multidisciplinar, pensando nos profissionais, multiprofissionais mesmo, nutrição, educação física, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, enfim, pessoas do meio da saúde, deveriam se conversar mais para a gente talvez ter uma assertividade maior e entender um contexto maior. Tiagão, para a gente encerrar, gostaria de deixar esse momento para você mandar um abraço para sua família, para as pessoas que você sente especial. Então, esse é o momento que eu deixo assim aberto. Boa. Você tem o tempo que você quiser. Beleza. Se quiser deixar algum recado, alguma frase, cara, fica à vontade, esse momento é seu. Obrigado. Não tem jeito da gente superar desafios na vida, como a nossa formação, como nossos dias nervosos, como as nossas inseguranças, sem ir do lado das pessoas que a gente ama, né? Minha esposa é fundamental nisso, a Flávia. O Gabriel, meu filho, que hoje é a recompensa, sabe? Depois de um dia difícil, a minha mãe, sem dúvida. E principalmente, Tiagão, nessa jornada, os pacientes. Porque é uma construção. As pessoas elas vão acreditando na gente, vão dando capacidade de a gente avançar o próximo nível. E é por isso que eu falo para todo mundo, cada dia eu espero conseguir voltar melhor para o consultório. Eu acho que mais do que a disposição é a responsabilidade que a gente começa a ter com os outros. Porque eu sempre brinco e falo assim, ó, que parece que cada dia chega os casos mais difíceis. Porque a gente sabe mais coisa e a gente fica mais em dúvida com algumas coisas. Né? A gente começa a pensar, parece que isso também está atuando, isso está atuando, isso está atuando. E ter a certeza, que a gente nunca vai ter certeza, é o que eu passo hoje todos os dias. Mas vale a pena isso. Porque do mesmo jeito que eu acredito que eu estou fazendo, eu conheci profissionais excelentes. Como um dos primeiros médicos que eu tive, que é o Dr. José Eduardo Bernardes. Esse cara é 10. E toda vez que eu consultei ele, era isso. Era um médico, especialista, extremamente competente, mas ele me ouvia, ele me escutava. E a gente vai pegando esses modelos de referência. A gente vai começando a se identificar e querer compartilhar com as pessoas que a gente ama isso, né? Obrigado, irmão. Estou muito feliz de estar aqui. Tiagão, obrigado novamente. Obrigado. E já deixo aqui para você as portas abertas. A gente tem uma infinidade de assuntos, a gente já transitou tantos mundos conversando na academia. E eu tenho certeza que em outras oportunidades a gente tem bastante para agregar, você tem muita bagagem para trazer. Então gostaria que você voltasse mais vezes. Quero também agradecer a Carol e a Ana que estão aqui com a gente toda semana. Aguentando a gente aí, ó, 1h30. Elas aguentam. E quero agradecer o Luciano Bachmann, professor que idealizou o programa, que tem procurado... Parabéns, Luciano. Então, professor, obrigado. Mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para minha namorada. Como chama seu pai? Olavo. Olavo, vai fazer exercício. Para com isso, hein? Tá ouvindo, né, pai? Tá ouvindo. Gente, então, novamente, obrigado. Obrigado pela presença, Thiago. Obrigado pelas meninas. Obrigado pela audiência de vocês. E eu aguardo vocês no próximo programa. O próximo programa vai vir uma pessoa aqui excepcional, a Bianca Borges, ela é profissional de educação física, ela trabalha muito com aulas coletivas, spinning, bike. Então, se você gosta dessa área, se você quer aprender um pouco mais sobre essa área, não perde esse programa, porque eu tenho certeza que a Bianca vai agregar muito para vocês. Então, novamente, muito obrigado, Thiago. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês.